ao estudo, às pesquisas do nosso querido irmão Leandro Bertoldo. Um livro foi editado, publicado, e hoje estaremos lançando esse livro aqui em nossa igreja. Eu tenho certeza que um representante de cada família que estiver hoje na grande festa às 18 horas vai ser premiado, vai receber esse presente lindo para guardar de memória da história do adventismo em nossa cidade. E nas suas pesquisas, algo muito interessante aconteceu. Bertoldo descobriu que nós não temos então 85 anos de adventismo aqui. A presença adventista em Mogi das Cruzes remonta esses 85 anos. São, na verdade, 105 anos de adventismo. Contamos então 85 da chegada do pastor Jerônimo Garcia, pioneiro da fé adventista em Mogi, a série de conferências que foi feita. Tive o privilégio de visitar, de conhecer ainda viva a irmã Mariana Maranhão em sua casa. Ela me contava da sua experiência no evangelismo do pastor Jerônimo Garcia, sua decisão de entregar a vida a Deus. É uma história realmente memorável. Mas antes da chegada de Jerônimo Garcia, já havia presença adventista na cidade. E eu vou tentar rapidamente aqui passar para vocês, depois do trabalho bem elaborado pelo Bertoldo. Peço licença, Bertoldo, as informações você levantou. No ano de 1913, Mogi tinha 16 mil habitantes aproximadamente. Passava assim por um processo de modernização, de ampliação. E em 1913 ainda, o Dr. Paulo Frontin, diretor da Central do Brasil, ampliou para 4 horários diários a circulação de trens em Mogi das Cruzes, de Mogi para São Paulo, de São Paulo para Mogi. Isso facilitou a chegada de pessoas, a visita, a vinda de pessoas. E o primeiro comportor adventista a chegar em Mogi foi José da Silva Pereira. E ele foi seguido de outros. No período de 1913 a 1917, nós tivemos alguns comportores, entre eles Cirilo Martins, Manuel Pereira e Pedro Faustino dos Santos. Assim, a mensagem adventista começou a ser difundida nesse território. Nesse mesmo período ainda, um irmão voluntário, muito missionário, chamado Francisco Emerenciano, começou a estudar a Bíblia com aquelas pessoas que receberam a visita dos comportores, que adquiriram literatura, começaram a ler essas literaturas, e a semente do Evangelho sendo plantada nos seus corações. A revista mensal, precursora da Revista Adventista, de julho de 1916, anunciava um grupo de cerca de 14 pessoas, estudando a Bíblia, guardando o sábado e desejando se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia através do Santo Batismo. Olha que coisa linda. Em 1916, a Missão Paulista arrecadou pela primeira vez os dízimos e as ofertas do grupo dos guardadores do sábado em Mogi das Cruzes. E a partir daí, já havia até mesmo um tesoureiro. Era a igreja já começando a se organizar. Esse é um final de semana de mordomia, e a gente fica emocionado de pensar que muitos ali nem mesmo ainda haviam sido batizados, e já estavam sendo fiéis a Deus, devolvendo o seu dízimo e também tendo gratidão nas suas ofertas. Olha que coisa linda. A partir daí surgiu um pequeno grupo, talvez nem recebesse ainda essa nomenclatura, mas já era um pequeno grupo, onde eles se reuniam nas casas das pessoas interessadas e também desses pioneiros. A partir de 1919, o pastor Suelman passou a visitar o grupo, o pequeno grupo, e foi organizada então a Escola Sabatina. Em 1921, o irmão Clemente Ferreira dirigia então, agora sendo o diretor do grupo dos guardadores do sábado em Mogi. Clemente Ferreira e João Gonçalves lutaram bastante, alugaram um salão na Ladeira da Liberdade, número 4, atualmente Rua Capitão Paulino Freire. Isso ainda naquele período ali entre 1921 e 1925. Então já havia um salão alugado aqui em Mogi das Cruzes. Olha que coisa bacana. Um grupo, talvez ainda não oficializado,
já se reunia tendo um diretor, tendo um tesoureiro e tendo também o acompanhamento pastoral para aqueles dias. No dia 2 de maio de 1925, foi inaugurado o grupo, tendo a presença dos pastores H.B. Westcott e também do famoso e conhecido Luiz Waldvogel. Em 1932, Mogi já contava com 40.000 habitantes e deflagrou-se no dia 9 de julho de 1932 a Revolução Constitucionalista, onde os paulistas lutavam pela democracia, pelo direito de fazer uma nova Constituição e lutavam também contra a ditadura do governo Vargas para aqueles dias. No dia 10, muito provavelmente dia 10 de julho de 32, um dos pioneiros da fé adventista no Brasil, o pastor Jerônimo Garcia, que era um líder na área de educação, de ação missionária e também de evangelismo da missão paulista daqueles dias. Ele subiu no trem para uma viagem rumo a Jacareí, onde ele deveria fazer uma série de conferências. Mas por ordem do general, as tropas paulistas tomaram conta do transporte para aqueles dias. Bloquearam os trens que estavam partindo de São Paulo. Esses deveriam ser usados para as ações militares, para levar suprimentos. E o pastor Jerônimo então ficou, entre aspas, preso aqui sob circunstâncias na cidade de Mogi das Cruzes. Não pôde continuar a viagem. E ele pensou: enquanto estou aqui, vou pregar o Evangelho. Planejou fazer uma série de conferências aqui em Mogi das Cruzes. Olha que lindo. Tendo o apoio então do obreiro Germano, eles conseguiram um salão comercial próximo à Praça Dona Firmina, e ali eles iniciaram a pregação da palavra de Deus para os mogianos que eram convidados para esse momento tão marcante. No ano de 1933, cerca de 30 pessoas foram batizadas nas águas ainda cristalinas do rio Tietê, através do pastor Rodolfo Bels. Entre eles, José e Francisco Nunes Siqueira, que depois se tornaram importantes pastores adventistas. Mogianos se converteram e depois se tornaram importantes pastores adventistas. No ano de 1933, na rua Brás Cubas, no número 191, foi comprado um terreno. Dada a fidelidade, a dedicação desses irmãos, um terreno foi comprado. E de uma forma rápida, praticamente recorde, se uniram em mutirões, doações, fizeram uma construção de uma igreja ali. E esta construção foi dirigida, essa obra de construção, foi dirigida pelo irmão Inocêncio Nunes Siqueira. No dia 2 de junho de 1934, foi inaugurada a igreja da rua Brás Cubas, com a presença inclusive do pastor que então era o presidente da divisão sul-americana. Em 1935, foi inaugurada a escola primária de Mogi das Cruzes, ali na Brás Cubas. E em 1936, a irmã Mariazinha, que está ali, uma das pioneiras da fé adventista, foi matriculada na escola adventista na rua Brás Cubas. Em 1940, a igreja foi organizada. Em 1961, tornou-se sede do distrito, tendo então aqui Ferraz, Poá, Suzano e cidades vizinhas fazendo parte desse distrito. No ano de 1973, a igreja mudou-se da rua Brás Cubas para o nosso endereço atual. A igreja e a escola adventista vieram para cá. No ano de 2015, nós já tínhamos nessa cidade cerca de 20 igrejas adventistas, igrejas e grupos, e um colégio já com mais de 1.000 alunos. Nós louvamos a Deus por todos os pastores, por todos os líderes voluntários, pelos pioneiros, homens e mulheres de Deus escolhidos. A palavra de Deus nos diz lá em São João, no capítulo 15, que foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem nos chamou, para que através da sua bênção, da sua salvação,
do poder do Espírito Santo derramado em nossas vidas, nós pudéssemos compartilhar, discipular, produzir frutos do Espírito, e esse fruto pudesse permanecer para a posteridade. E olha a obra que Deus realizou aqui, nessa cidade e nessa região. Certamente Mogi das Cruzes é a mãe de muitas igrejas nessa cidade, de todas dessa cidade e de muitas igrejas dessa região, incluindo Piritiba-Mirim. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Agradecemos a Deus pela Associação Paulista Leste e atualmente pela Associação Paulista do Vale, por todos os pastores que passaram aqui, por todos os presidentes que por aqui passaram, todos instrumentos escolhidos de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Quando Jerônimo Garcia chegou aqui, o meu avô, Benedito Teodoro Carneiro, mineiro, que serviu o exército naquele tempo, ele ainda era um homem solteiro, não conhecia a palavra de Deus, e ele trabalhava na roça, na região rural, próximo à cidade de Cachoeira, no sul de Minas. Meu pai nem havia nascido, e Jerônimo já estava aqui pregando o evangelho, nessa cidade. Eu fico maravilhado e grato, profundamente grato, de pensar que Deus já sabia naquele tempo, que um dos netos de Benedito Teodoro Carneiro teria o privilégio lá na frente de conhecer a salvação, conhecer a palavra de Deus, e um dia estaria aqui com vocês, participando dessa história, vivendo essa história. Deus é maravilhoso. Ele tem um chamado, um plano para cada um de nós. Você é um escolhido, uma escolhida, e você tem uma obra a realizar ainda nessa cidade, nesta comunidade, antes da volta de Jesus. Anunciar o reino, levar a esperança, levar Jesus a muitos corações, para que quando o Senhor Jesus voltar, um grande e fiel rebanho, guardadores do sábado, que acreditam na bendita esperança da volta de Jesus, sejam chamados para viver a eternidade. Que não falte você, que não falte a mim, nenhum de nós. Que Deus nos faça felizes, nos use e nos prepare para a vida eterna. Eu quero convidar aqui a irmã Mariazinha. Será que alguém pode trazê-la aqui, por gentileza? Pelo menos mais próximo aqui. Quero convidar também os pastores que aqui comigo estão. Quero convidar a família Prado aqui presente, a família Andrade aqui presente, os Pereiras aqui presentes, os Xavier aqui presentes. E também quero convidar nesse momento o Josué, que ainda é ancião dessa igreja, está jovem, cheio de vigor ainda, mas ele representa a velha guarda da liderança da nossa igreja. E quero chamar também aqui Alessandro Berlink, que representa a jovem guarda da liderança dessa igreja. Vem aqui os Pereiras, todos aqui, os Xavier, os Prados, os Andrades, todos presentes, que venham aqui à frente, representando a descendência dos pioneiros. Eles fizeram a multiplicação espiritual, eles discipularam, colocaram a semente do coração, do evangelho, da salvação no coração de todos, e eles estão fazendo o mesmo em seus dias. Então o pastor Márcio Mastrini vai fazer uma oração de agradecimento a Deus, de consagração dessa igreja, do Adventismo aqui em Mogi das Cruzes, para que a gente possa realizar uma grande obra. É uma oração especial, irmãos. Eu creio que poderíamos ajoelhar, quem sabe, para essa oração a Deus. Aqueles que não puderem, fiquem à vontade. Aqueles que puderem, se ajoelhem. Grandioso Deus, nosso Pai amado, que privilégio é para nós chegarmos a 105 anos da existência desta igreja. Quantas pessoas labutaram aqui naquela época difícil, ainda sem materiais como temos hoje em abundância, mas com o coração cheio, transbordante do Evangelho, para compartilhar com os habitantes desta cidade. Amém. Pai amado, hoje, depois dessa trajetória centenária, temos também alguns líderes conosco que representam a geração passada e essa geração atual. Amém. São representantes de todos os membros que aqui estão e das igrejas formadas
ao redor da cidade de Mogi das Cruzes e também dentro dela. Nós temos a grata satisfação, Senhor, de pedir que o céu continue abençoando esses representantes, esses líderes, e acima de tudo motive os jovens, as crianças a continuarem a missão até que Cristo venha nos buscar. Dá acima de tudo a nós capacidade para entender os teus propósitos. Concede-nos o privilégio ainda de ver muitas pessoas descendo as águas batismais e aceitando a restauração da verdade e unindo-se ao remanescente de Deus. Fica com o pastor Paulo e sua família, pastor Marcelo, fica com a direção escolar, de maneira especial com a nossa associação do Vale, que tem crescido muito para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa também, Senhor, nossas instituições. Pastor Francisco e eu aqui representamos hoje a CPB, há outros que representam a área educacional, outros representam as demais instituições. Pai amado, coloca a tua mão para que cada instituição, cada igreja, cada setor da tua obra tenha dentro do coração que a nossa missão maior é pregar que Jesus em breve voltará. Amém. Nós te agradecemos tudo e pedimos que na continuidade da adoração dessa manhã, unjas agora o teu enviado para que ele possa falar da tua palavra. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.